Muito bem, muito bom dia. Quero saudar a todos mais uma vez com a paz e a graça do nosso bondoso Deus. Que o Senhor nos traga as bênçãos que necessitamos para a jornada deste dia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando, iniciando mais um encontro da madrugada com Deus. É uma alegria, uma satisfação, é sempre um prazer estar aqui com vocês, meus irmãos corajosos, valorosos, com o mesmo objetivo, o mesmo pensamento, buscarmos a promessa da chuva serôdia. Enquanto isso não acontece, vamos continuar pedindo, clamando, insistindo, porque o Senhor pediu para a gente pedir. Ele diz: pedido a se vos dá. Temos que ser perseverantes e continuar clamando ao Senhor, porque Ele cumprirá suas promessas. Estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, esse pequeno grupo e mais milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro aguardando essa promessa. Não desista, persevere, aquele que viverá e não tardará. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Quero convidar a minha irmã Daci. Bom dia, Daci, lá no Rio de Janeiro. Bom dia, bom Como, dia, meus bom irmãos. dia, como está o Rio de Janeiro? Continua lindo? Continua lindo, mas é como diz, continua lindo, mas os meus cabelos não são mais os mesmos. Para quem ainda tem cabelo, né? Né, Zilminha? Zilminha Mas ali. Deus tem nos conduzido pelo caminho aí e É protegido. verdade. Dê notícia do nosso irmão Carlos, como anda a situação por aí. Carlos, ultimamente, tem sentido muitas dores, irmão. Muitas dores e só a misericórdia do Senhor. E ela está aí à disposição. Com Ele não certeza, esquece, com todos os dias ele certeza. E manda. confiamos no poder redentor do Senhor. Amém, amém. Não temos resposta, assim, para todas as perguntas, É né? verdade, Mas temos a fé necessária para crer que um dia tudo vai ser esclarecido. com certeza. Eu todo dia recebo a mensagem dele, todos os dias ele manda mensagem para mim. Deve ser um grupo de Amém. transição, né? E eu recebo a Sim, mensagem dele, todo dia eu recebo a mensagem. Dá um abraço carinhoso nele, tá bom? obrigada, meu irmão. Aproveito a oportunidade e convido a minha irmã Daci para nos apresentar a Deus, iniciando a nossa jornada de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, soberano e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui em comunhão contigo e com os nossos irmãos. Nós estamos aqui te agradecendo, Senhor, por mais esta oportunidade de clamar ao Senhor pelo seu poder em nossas vidas nesta madrugada. Que o Senhor venha com providência na vida de cada um dos teus filhos que estão passando por alguma necessidade. Tem muitas pessoas, Senhor, num leito de dor, muitas pessoas que estão hospitalizadas, carecendo do seu auxílio ali, da restauração da sua saúde. Muitas pessoas também, Pai, que se encontram enlutadas e outras também com adversidade, com necessidade diversas. E aqui nós estamos colocando cada uma delas no seu altar. Vá com providência sobre as suas necessidades e também nos guia no caminho com o teu Santo e bom Espírito. Alcance a cada um de nós e salva-nos para o teu reino. Nós te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Tá fechado seu áudio, irmão Mário. Falei Ok, errado seu nome. muito obrigado, irmã Daci. Nada, Que meu Deus irmão. continue sendo o seu refúgio. Amém. Com Aquele certeza. que te guarda não dorme. Amém. Ele Eu creio. continua cuidando de todos nós. Amém. Mas vamos falar, vamos louvar o nosso Deus, falar não, vamos louvar. Vamos ouvir uma canção linda, iniciando a nossa jornada de hoje, falando sobre o nosso Deus Espírito Santo, aguardando a promessa dele
sobre nossas vidas. Vamos louvar o Senhor. Deixa eu ver aqui, pronto. Vamos lá. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui. Entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui.
louvado seja Deus, que de fato o Espírito Santo vive em nós e possamos viver de acordo com a vontade dele. Permitamos que isso aconteça em nós. As pessoas precisam olhar para nós e não nos ver mais. Eu sempre falo isso quando eu estou pregando. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus. Somente através da obra do Espírito Santo que isso é possível. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui. Pronto, vamos selecionar algumas pessoas para estar conosco em oração. Quero convidar aqui a minha irmã Dora Ney. Está me ouvindo, Dora? Estou gripado, gente, estou com dor de cabeça. Dora, você me ouve? Bom dia, Dorinha. Bom dia, Mário. Como você tá, amiga? Tá bem? Não, tô não. Que vozinha é essa triste? Garganta, tossindo, além das Ei, dores que já está sentindo. você está em condições de orar? Posso convidar outra pessoa? Você quer orar conosco? Oro sim, oro sim. Pronto, maravilha. Quero convidar meu irmão Márcio Azevedo. Bom dia, Márcio, mais uma vez. Pronto, estamos juntos. Boa madrugada para todos, mais uma vez. Aí não tá frio não, né, Márcio? Você tá tranquilo aí, né? Razoável, tá fresquinho. Tá fresquinho aí, né? Ok. Ô, meu Seu irmão áudio tá Eliel cortando, aqui, Mário. nosso irmão Eliel Delgado. Bom dia, Eliel. Olha para seu áudio aí, Eliel. Eliel lá do Pará, norte do Brasil. O homem do açaí. Bom dia, irmão Mário. Bom dia a todos. Bom dia, meu amigo. Que alegria vê-lo aqui. Alegria poder estar aqui com vocês hoje. É sempre um prazer vê-lo, meu irmão Eliel. Uma alegria vê-lo aqui conosco, viu? Eu acho que eu vou fechar aqui minha câmera. Obrigado, irmão Mário. Tá É uma dando... alegria também poder estar aqui com vocês. Muito bem. Amigos, vocês estão sendo convidados a orar nesse momento. Dorinha, Tá apresente-nos. cortando o seu som. Pronto, eu vou fechar aqui o áudio. Aliás, vou fechar minha câmera, tá bom? Dora, intercede pela chuva ser hoje, é o batismo do Espírito Santo. Márcio, apresente a Deus o nosso clamor em respostas aos pedidos que ali se encontram do varal. E o nosso irmão Eliel, interceda, Eliel, por aqueles irmãos e amigos que estão dedicados a estudar a palavra de Deus, que o Espírito Santo leve essas pessoas à verdadeira conversão. São muitas pessoas, Eliel, estudando a Bíblia. Que o Espírito Santo haja e converta, convence essas pessoas a se entregar para Jesus, tá bom? Se você puder e quiser ficar de joelhos, fica à vontade. Aqueles que puderem e quiserem. Oremos. Árvore de Deus, Pai Todo-Poderoso, exaltado, glorificado, meu Deus, seja o teu santo e bendito nome. Amém. Pai querido, como filhos teus, nos encontramos aqui neste momento a suplicar, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Batiza-nos com teu Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor, com teu Espírito Santo. Essa é a nossa grande, maior necessidade. Precisamos da chuva serena de Jesus. E aqui estamos, em cumprimento à tua palavra. Porque a tua palavra diz: pedida, Senhor. Nós estamos pedindo. Precisamos, Deus, com o teu Espírito Santo. Batiza cada filho teu aqui, e consequentemente cada família que representamos. Que todos se permitam ser batizados com o Espírito Santo e que possamos cumprir a tua palavra, a tua promessa, cumprir o teu ide,
abreviar assim a tua volta. Nós só podemos fazer isso, Pai, com o teu poder. E aqui estamos mais uma vez implorando, suplicando. Batiza-nos com o teu Espírito Santo. Essa é a nossa grande e maior necessidade. O Espírito Santo, batiza-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó Santo Deus e poderoso Pai, em continuação, Senhor, a oração da tua serva, estamos prostrados, Senhor, ao pó da terra e reconhecendo quem somos, Senhor, falhos, fracos, mas estamos nessa madrugada, Senhor, buscando o Todo-Poderoso, Pai, o grande eu sou que é o Senhor. Portanto, Pai, nós nos colocamos perante o teu altar, te suplicando também o perdão dos nossos pecados, Senhor. Que o Senhor nos purifique de todo o pecado, Senhor, pelos méritos de Jesus Cristo. E agora, Senhor, diante do Senhor, queremos colocar os pedidos, são muitos pedidos, Pai, neste lugar chamado varal espiritual, onde, por intermédio da fé, Senhor, temos a certeza que o Senhor sabe de todos eles e, segundo a sua vontade, Pai, o Senhor os atenda. Segundo a sua vontade, Pai, atenda a cada clamor estendido nesse varal espiritual, Senhor. Aceite também, Pai, os nossos agradecimentos, Senhor. A resposta às orações de forma positiva. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem nos atendido, Deus. Tu és um Deus todo-poderoso e que pode todas as coisas. E que a cada dia nós aprendemos, Pai, que a sua vontade prevaleça, Deus. Com sim, com não, que venha da tua parte, Pai. Que tenhamos maturidade suficiente para aceitar o sim e o não do Senhor. Permanece conosco, Pai, nos dando a bênção da tua presença, falando aos nossos corações. É a nossa humilde oração e agradecemos pelos méritos de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Senhor Deus, bondoso Pai, obrigado pela vida, pelas bênçãos, pela tua graça, tua misericórdia, já derramada nessa madrugada sobre nós, Senhor. Colocamos nossa vida em tuas mãos, pedimos que o Senhor nos santifique pelo poder do teu Espírito, da tua palavra. Colocamos diante do Senhor cada família, cada lar, cada irmão presente, cada missionário, Senhor, cada um que se propõe a estar em tuas mãos, ser teu instrumento de salvação, a levar a tua palavra a uma pessoa que ainda não te conhece, meu Deus. Colocamos diante do Senhor todos que estão estudando a tua palavra, Senhor. Para cada estudante tem que ter um missionário, então que tu abençoe as pessoas que estão cumprindo a tua missão, que tu use como instrumento a cada um de nós, derrama o teu Espírito, nos dá motivação, nos dá ânimo, força, coragem. E o que já for alcançado, meu Deus, pelo estudo da tua palavra, que haja decisão, que ao te conhecer e se sintam libertos, porque a tua palavra é libertadora, ela é transformadora, ela nos orienta, ela nos guia, ela nos leva à tua presença, ao conhecimento do eterno. Que o Senhor venha estar com essas pessoas, movendo o coração delas, a vida delas, com o teu Espírito, Senhor, para que elas tenham seus olhos desvendados, para que tire a venda dos seus olhos e elas possam enxergar a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, a tua bondade na vida delas, Senhor, e que se cumpra a tua palavra na vida de cada um, quando diz: conhecereis a verdade vos libertará. Tu vem estar com cada um desses que estão estudando a tua palavra e com cada missionário que leva a tua palavra. Fica conosco, dá-nos um bom dia na tua presença, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém.
Muito obrigado, meus queridos irmãos, Márcio, Dora e Eliel. Deus continue seguindo, abençoando a vida de vocês de todas as formas. Vamos entrar em sala simultânea. Você terá 10 minutinhos para, junto com um amigo, com um parceiro, com o irmão em Cristo, apresentar também a sua petição. Você terá 10 minutos na sala simultânea. A partir desse momento, estaremos liberando as salas. Muito bem, queridos, voltamos, estamos juntos outra vez. Sala simultânea já encerrou. Alguns, graças a Deus, hoje todos entraram na sala, né? Todos tiveram acesso. Isso é muito bom. Estamos juntos outra vez e vamos recapitular juntos a palavra do nosso Deus. Saudar com alegria a irmã Nildete. Muito bom dia, Nildete, seja muito bem-vinda. Meu pastor Robson, muito bom dia, homem de Deus. Bom dia, Mário. Bom dia a todos os irmãos. Graça e paz. Amém, graça e paz, meu pastor. Tudo em paz por aí, tudo tranquilo? Tudo em paz, graças a Deus. Estamos aqui na luta. Tem chovido por aí? Tem caído água aí do céu? É, tem chovido bastante, graças a Deus. Eu não estou em Nordestina hoje estou em Feira de Santana. Mas Nordestina tem chovido bastante. Tá uma coisa linda de se ver o sertão. Tudo Maravilha. verdinho. Maravilha, maravilha. Tá uma benção. Deus Mas aqui seja em Feira louvado. também chove muito, aqui na região também, né? Aí também tem chovido bastante, né? Muito. Aqui Graças tem a chovido Deus. Muita muito, chuva. muito mesmo. Onde eu passei o dia Benção na pura. orla, aqui em Camaçari, menino, a gente quase não trabalhou, velho. Tanta lama, tanta chuva. Deixou algumas coisas No para sertão, ao fazer. contrário, né? No É. sertão, ao contrário. Quando tá chovendo muito, a gente trabalha muito. Aí a gente trabalha mais. É isso mesmo. Quero saudar também aqui uma alegria, minha irmã Hermê, lá no Rio de Janeiro. Um abraço, irmã Hermê. Irmão Pedro, com a sua namorada, a irmã Lúcia, que também estão. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre bom vê-los aqui. Marilza, um cheiro no coração, viu? Muito bem, pastorzão, amigos, nós estamos fazendo Reavivados e hoje, pastor, nós nos debruçamos aqui com o capítulo 35 do livro de Gênesis, aonde nós encontramos aqui o patriarca Jacó, erigindo um altar em Betel, logo depois daquela situação, né? O encontro dele com Esaú, depois veio aquela situação de Inclusive, Mário, naquele dia Diná, que nós fizemos aquele. pois não, pastor? Uhum. Pode falar, pastor. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Vocês estão me ouvindo aí? Tá ouvindo? Não, eu ia dizer o seguinte: quando nós fizemos o Reavivados aí, acho que foi o capítulo 22 lá do voto que Jacó fez, aí você perguntou, pastor, e o senhor sabe se Jacó construiu lá o santuário lá em Betel, lembra? Sim, lembro, lembro. Aí depois eu lembrei no capítulo 35 falava que ele voltou a Betel, né? Aí eu lembrei, digo, mas quando eu vi a sequência, eu digo, mas nós vamos fazer o capítulo 35. Quando fizer o capítulo 35, a gente responde aquela pergunta que foi feita lá quando fizemos o capítulo 22, né? Porque aqui no capítulo 35, ele volta, Deus o manda de volta para Betel, né? E lá em Betel, Jacó constrói um altar a Deus, né? Então, ele não construiu o santuário, como ele falou, que ali seria a casa de Deus, mas ali em Betel, Jacó constrói um altar, né? Ele constrói um altar e ali ele busca a presença do Senhor mais uma vez. E aqui, logo no primeiro versículo, já fala sobre isso, né? Onde Deus diz: vai, sobe até Betel e estabeleça-se lá. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú, né? Então, Deus cumpriu a promessa que fez a Jacó, dizendo que ele um dia voltaria, né? Veja, 20 anos se passaram e a Jacó agora está voltando, não é? Voltando para aliás, aqui já tem mais de 20 anos, né? Ele volta ali a Betel e ali em Betel ele constrói um altar, ali ele adora o Senhor. Mas há uma coisa interessante aqui, logo no começo do capítulo, não é? E Jacó faz um pedido aí para
o povo que estava com ele. Já havia muita gente, né? Já tinha aí os filhos dele, já estava uma turma grande. Ele tinha muita gente que andava com ele. E aqui diz, no verso 3, né? No verso 3, disse, pois, Jacó e sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, venham subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Não é? Então é interessante aqui, eu queria só chamar a atenção dessa passagem, falando de que quando ele ia subir a Betel, a casa do Senhor, né? Lembrando que Betel significa casa de Deus, né? Casa de Deus. E ele faz um apelo aqui para que o povo se livre de todos os deuses estranhos que havia entre eles. Então, durante aquele período de peregrinação, né, a gente lembra bem aqui, devemos lembrar bem que aquele povo, embora fosse o povo de Deus, eles, quando passavam em algumas nações, eles começaram a adotar alguns hábitos, alguns costumes daquelas nações pagãs, inclusive outros deuses, né? Vocês lembram que quando Jacó fugiu da presença de Labão, ali diz que Raquel pegou os deuses de seu pai. Lembra disso? Pegou Sim, os deuses de seu pai e levou na bagagem. foi. Tanto é que quando Labão encontrou com Jacó, ele saiu, Jacó disse, procure aí, procure se tem na bagagem alguma coisa sua que ele desafiou, mas ele não sabia que Raquel tinha pegado os deuses de Labão. E Raquel é que ficou sentada em cima da sua bagagem e disse assim para o pai, não, eu estou incomodada com o costume das mulheres, ou seja, estava no período menstrual, né? Ela disse que estava assim naquele período incomodada, então ela não levantou da bagagem, porque os deuses estavam ali, na bagagem dela. E eles não acharam, mas se Labão procura em tudo, tinha encontrado, e Jacó tinha entrado numa situação difícil, né? Deus teve misericórdia de Jacó naquela época. Mas veja, eles também adotaram costumes e práticas que não eram da vontade de Deus. E agora, quando eles estavam voltando e iam ter esse encontro com o Senhor de maneira especial ali em Betel, então foi feito o apelo para que eles se livrassem de todos os deuses estranhos. Irmãos, nós muitas vezes também na nossa jornada cristã e no contato com outras pessoas, no convívio, ali, nós às vezes acabamos desenvolvendo hábitos, né? Adotando algumas coisas na nossa vida que não são do agrado de Deus. Somos influenciados muitas vezes pelo lugar onde nós estamos e acabamos adotando práticas contrárias à vontade do Senhor, não é? Então nós temos que olhar para a nossa vida e ver se também não estamos carregando na nossa bagagem de costumes e de hábitos, de crenças, não é? Deuses estranhos, costumes, coisas que não fazem parte daquilo que o Senhor pretende para o seu povo. Né? Nós precisamos nos livrar dos deuses estranhos, né? Olhar para a nossa vida, para o nosso coração, se acaso não estamos levantando altares a deuses estranhos no nosso coração, né? Nós estamos adotando alguns costumes que não condizem com a palavra de Deus, porque hoje há muita coisa que nos influencia. Aí a gente tem aquele negócio daquele, como dizia o pastor, como era o nome dele, pastor, tem um pastor que está em Pernambuco, ele é baiano, ele dizia assim, olha, tem dois demônios que entrou na igreja que atrapalham a vida de muita gente, é o que é que tem e tem nada não, né? Que eram os dois, o que É é que tem verdade. e tem nada não, É né? verdade, Então Walter. a pessoa começa a adotar uns hábitos que não faz parte da cultura cristã, não tem apoio na palavra de Deus, é quando você vai chamar e conversar, o que é que tem, né? Tem Todo mundo nada está não. fazendo, não tem nada não, tem nada não. Então a gente deve ter esses cuidados, né? Então Qualquer aqui nós vemos isso aí. influência, Pastor Robson, demais irmãos, qualquer influência pagã precisa ser eliminada da nossa vida. Nós estamos caminhando Exatamente, para Betel Celestial, né? exatamente. Tem que E aqui eu não deixar. falo só de costumes, de costumes e coisas que são visíveis. Às vezes não é
não é um brinco, não é uma roupa, não é alguma coisa assim, mas é uma visão da vida, uma maneira de ver as coisas, não é? De achar que, não é nada demais e tal. Então, às vezes, até um sentimento que nós alimentamos que é contrário à vontade de Deus, né? Então, a gente tem um conceito, não é? Um conceito, por exemplo, uma coisa hoje muito comum em nosso meio, no meio cristão, é o conceito sobre casamento. E se perverteu. As pessoas hoje têm uma visão tirando o sagrado do casamento. E as pessoas hoje, elas se casam sem compromisso, sem responsabilidade, e se separam sem motivo bíblico, estão se separando. Se tornou um costume hoje entre nós, achar que não tem nada demais você começar um relacionamento, se casar com a pessoa, assumir um compromisso sagrado diante de Deus, e depois, por motivos banais, né? Você diz, eu não gosto mais, não quero mais, e simplesmente abandona. Nós temos alguns casos de amigos que estamos aí que a esposa disse, eu não lhe quero mais, o marido disse para a mulher, não lhe quero mais, e vá, siga seu caminho, eu sigo o meu, assim como se fosse uma peça que você descarta, né? Você não considera o que vai no coração, tudo aquilo que está envolvido, né, neste relacionamento, né? Não considera o sentimento do outro, às vezes nem os filhos, porque quem mais sofre numa separação são os filhos. Então, uma visão mundana de um relacionamento que foi instituído por Deus e é sagrado, né? Então, as pessoas estão assim, vivendo dessa forma muitas vezes, né? Então, são não só hábitos que você vê, mas às vezes sentimentos no coração, a visão errada, né, da vida, uma visão pagã, uma visão mundana das coisas que Deus, né, reservou como coisa sagrada, né? E uma delas que eu cito, que eu acho que se banalizou muito, foi a questão do casamento, o cuidado com a família, com os pais idosos, outra coisa que o povo também não está nem aí, né? Não liga, não se preocupa de ter aquele cuidado, aquele respeito, aquela responsabilidade com os pais, né? De zelar por eles até o fim, né? Tá ali dando aquele apoio. Não pega, bota no asilo, joga lá no fundo do quintal, bota em qualquer canto, não tem aquele, entendeu? Então as pessoas hoje têm, a gente tem adotado algumas coisas que realmente muitas vezes entristece a Deus e que nós precisamos realmente nos livrar desses deuses estranhos, né? Porque nós devemos adorar apenas um Deus. E nós vamos ver na história do povo de Israel, quando a gente faz o ano bíblico, que muitas vezes o povo de Israel, em alguns tempos, alguns períodos, eles adoravam ao Deus de Israel, é verdade, mas adoravam juntamente outros deuses. Eles sacrificavam ao Deus de Israel, mas sacrificavam também a deuses estranhos. Você vai encontrar esse relato muitas vezes no livro dos reis, das crônicas, você vai ver essa história lá, né? O povo adorava mais, não tirar os altares dos altos, né, e tal, e sacrificava ao Senhor. Então, esse é um cuidado, né, que devemos ter, ok? Devemos adorar apenas ao Senhor. E aqui, mais uma vez, Deus aparece para Jacó, né? Deus aparece e o abençoa. E aquilo que aconteceu lá no Vale do Jaboque, quando Deus mudou o nome de Jacó, e agora depois dessa tragédia que aconteceu lá em Siquém, porque aí nós não fizemos o capítulo 34, mas nós vimos ali que houve uma chacina ali, né? Os filhos de Jacó usaram de má fé. Terrível, É viu? certo, é certo que o príncipe de Siquém errou, mas eles se decidiram, né, a se unir ao povo de Israel, apesar que Deus disse para que eles não se unissem com as nações pagãs. Mas o povo ali se submeteu à vontade deles, eles usaram de estratagema satânico para matar aquele povo, né? E realmente se tornaram odiados por todos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, né, ele lhes salvou de serem destruídos por aquelas nações. O Senhor diz a Bíblia que Deus trouxe um terror sobre aquele povo, que eles não tiveram coragem de atacar o povo de Israel, né, o povo de Deus. E Jacó, de fato, não participou da trama, né? Jacó não fez parte da trama dos filhos. Mas Deus aqui, ele, diante do que aconteceu, ele reafirmou a sua promessa a Jacó, aqui no capítulo 35, né?
E aí ele renova a promessa que fez, né? Diz aqui no verso 10: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus lhe garantiu: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes, né? A terra que eu dei a Abraão, a Isaque, eu dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra, né? Então, aqui Deus reafirma a Jacó, porque Deus é fiel, embora muitas vezes nós tenhamos quebrado a aliança que o Senhor fez conosco, ele mantém-se fiel a esta aliança. Amém. E mesmo Amém. quando nós erramos em nosso trajeto, né, eu já falei sobre isso aqui na questão do GPS, né? Então ele refaz o trajeto e começa, desde que haja arrependimento, desde que haja um retorno para ele, Deus está disposto a refazer a nossa trajetória e nos levar para o lugar que ele prometeu. É aquela história que nós conversamos essa semana aí, né, sobre se a gente não atrapalhar, Deus leva a gente seguro, né? Mas quando a gente resolve ajudar Deus, a gente atrapalha tudo e Deus tem que recomeçar muitas vezes, né? Refazer o trajeto para nos levar ao lugar onde Ele pretende nos deixar, né? Verdade. Pastor Robson, a irmã Lúcia pediu a palavra. Bom dia, irmão Pedro. Irmã Lúcia, pode abrir seu áudio. Bom dia, bom dia. Bom dia, homem de Deus. Graça e paz. Amém, Senhor. Essas expressões culturais do passado são muito vivas no presente hoje. A igreja está muito influenciada pelas expressões do mundo, casamento, joias, enfim. E a igreja está enfrentando esse problema. Tem pessoas para serem batizadas, a hora do batismo está chegando e os brincos continuam, a maquiagem forte, e a igreja, nós enfrentamos esse problema. Estamos estudando com pessoas, teve um casal até que já foi batizado e nós estamos com alguma dificuldade nesse ponto. E a gente conversa com o pastor e o pastor diz: irmãos, é um desafio, como vamos fazer? Vamos orar, mas é desafiador. Verdade. Essa modernidade é muito forte na igreja hoje. A questão do casamento, então, pessoas que se separam e agora para batizar. Temos esse problema também. Então, a igreja estão frequentando, mas não são casados. E agora? Querem batizar, mas. E a gente está orando para que esse assunto seja resolvido, está muito difícil. Que Deus nos ilumine. Nós temos esse problema aqui, nossa Nova Parnamirim, pessoas que estamos estudando, enfrentando esse problema do casamento. De uns anos para Pois é, cá, pastor Robson e demais irmãos, tem havido, nós estamos acompanhando estamos vendo um grande apelo da igreja, né, por um reavivamento, por uma reforma no meio do povo de Deus. Se há esse clamor, é porque realmente há algo que precisa ser mudado. Essa obra é uma obra divina, não será possível através dos esforços humanos. Mas quando o ser humano, quando o cristão, quando o líder, ele se deixa ser guiado pelo Espírito Santo, essas coisas elas vão ser realmente reavivadas, vão ser reformadas, né? Então há um apelo, há muitos anos que já vem acontecendo isso, para que haja uma reforma no meio do povo de Deus. E o Espírito Santo tem inclusive, levantado homens e mulheres, né, pastor, dando esse, sonido, né, da trombeta inclusive para tem um que sermão haja do isso. pastor, tem um sermão do pastor Ted Wilson que eu não assisti ainda, está na internet o sermão Sim, dele. sim, já A assisti. preocupação dele sobre a invasão do mundo, né? Do mundo. O mundanismo invadindo a igreja. Nós devemos É, lembrar uma pastor Télio coisa, Wilson, pastor Ted eu já Wilson. ouvi esse sermão. Pois é, eu ainda não assisti esse sermão dele, quero assistir. Mas ele faz um apelo exatamente à igreja, né? Sobre essa questão. Irmãos, devemos lembrar, quando Josué chegou ali naquela situação ali de Jericó, que houve todo aquele problema envolvendo Acã, envolvendo toda aquela situação, Deus chama o povo para se santificar.
Lembra? Lembra Lembro. que ele disse, olha, Sim. santificai o povo, que eu farei o quê? Maravilhas no meio de vocês. Santifica o povo, e eu farei maravilhas no meio de vocês. Então, é um chamado à santificação. Esse chamado à santificação é um chamado para buscarmos o Espírito Santo na chuva serôdia. Não é porque quem santifica a gente é o Espírito Santo. A santificação é o resultado de uma comunhão tão íntima com Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que ele vai derramar a chuva serôdia sobre nós, que nós vamos refletir o caráter de Cristo, não é? Então, aí está a nossa grande necessidade realmente, de nós jogarmos fora os deuses estranhos e nos apegarmos ao único e verdadeiro Deus, porque só existe um Deus, né? E nós às vezes ficamos divididos, mas Deus não aceita um serviço dividido. Jesus foi muito claro: ninguém pode servir a dois senhores. Só existe um Senhor, não é? Só existe um Senhor. Então nós precisamos nos santificar. Nós precisamos ver o que é que examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos examinar o nosso coração, ver se há alguma coisa aqui que não condiz com a palavra do Senhor, com a vontade revelada de Deus, para que ela seja tirada da nossa vida, não importa o que seja, Amém. mas precisa ser tirada da nossa vida, Amém. né? Pastor, partindo para o final aqui, aconteceu algo desagradável na caminhada de Jacó, né? Nasce Benjamim e a mulher que ele tanto amava morre ali no parto. Pois é, morreu Raquel, né? Aqui acontece a morte de Raquel, nasce Benjamim, que a mulher chamou de Benoni, né? Benoni. Que quer dizer filho da minha dor, né? Mas quando Jacó chegou, ele mudou o nome para Benjamim, que é filho da minha destra, né? Filho da minha direita. E assim ficou o nome de Benjamim. E ali morreu realmente aquela mulher que ele mais amava, né? Ele tinha duas mulheres e quem permaneceu com ele até o final foi a outra, né? E assim, é interessante essa questão do casamento, mesmo quando eles adotavam outra esposa, né? Tinham outra esposa, mas a primeira, ela sempre tem a primazia, né? O nome a da primeira, ela na, nas referências em relação à esposa, né? Você vai ver que Lia é que é sepultada junto com Jacó, né? Quando vai ao sepultamento de Jacó, ele é sepultado junto com Lia, que foi a sua primeira esposa, e não com Raquel, que foi aquela que ele amava mais, né? Então, ali mesmo no meio da poligamia, o Senhor mostra qual era o seu conceito, né? Qual era a sua vontade. O homem deveria casar apenas com uma mulher. Não deveria. Deus suportou. Tem muita gente que, quando lê o texto bíblico, acha que Deus aprovava o fato dos homens ter mais de uma mulher. Deus nunca aprovou a bigamia, a poligamia. Poligamia. Deus é um Deus que estabeleceu um casamento monogâmico. É um homem para uma mulher. Foi assim que Deus estabeleceu, desde o princípio, né? E o Mas Deus fato, tolerou. o fato de estar na Bíblia não significa que Deus aprova, né, pastor? É a Bíblia porque ela faz o relato do que Do que aconteceu. A Bíblia ela aconteceu. expõe a verdade, a realidade, Isso. né? Ela não maqueia aquilo que foi errado. Ela mostra, agora mostra também as consequências de tudo aquilo que se passou entre o povo de Deus. E nós conseguimos ver na vida, principalmente na vida de Jacó, que bagunça foi a vida É, da família de Jacó por causa dessa questão, de ter filhos de quatro mulheres diferentes, né? Aquilo foi uma confusão tremenda que causou problema e até hoje causa. É complicado esse negócio. E termina aqui estabelecendo aqui os filhos, as 12 tribos de Israel, né? E aí, mas Deus, na sua misericórdia, interessante isso aqui, né? Deus, na sua misericórdia, ele trabalha com o homem, mesmo diante das suas fraquezas, né? E ele vai cumprindo o seu propósito a despeito das falhas que os seus instrumentos cometem, né? O Senhor vai cumprindo o propósito dele. Coisas que às vezes eram para ser mais rápidas vão se demorar um pouco mais. Coisa para que era para se resolver de maneira mais fácil, às vezes se resolve de maneira mais difícil, porque nós atrapalhamos quando queremos fazer as coisas é diferentes verdade. daquilo que o É Senhor nos orienta, verdade. não é? E termina aqui com a morte de Isaac, não é? Jacó vai visitar o seu pai, né?
E ali ele, Isaac, morre, né? Isaac viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido com seus antepassados, né? E Esaú e Jacó o sepultaram. Eu gosto muito de uma expressão bíblica que ela diz assim: morreu cheio de dias, farto de dias, né? Não era comum naquela época um pai morrer antes, ou um filho morrer antes do seu pai. Tanto é que quando acontece isso, eles sempre fazem questão de lembrar. Mas aqui fala dos patriarcas como morrendo cheio de dias, ou seja, viveu até o seu limite lá, não é? Ele foi, Deus lhe deu longevidade, né? Eram pessoas que, diante da realidade da época, viviam muito tempo, cumpriam os seus dias, né? Cumpriu os seus dias, viveu bem farto de dias. Não morreu de repente, não morreu num acidente, não morreu muito jovem, embora que tenha alguns casos lá de pessoas que morreram jovens, mas os patriarcas, no geral, eles foram fartos de dias, homens que Deus usou a despeito das suas fraquezas e que viveram longo tempo. Na verdade, o desejo de Deus é que eles vivessem para sempre, mas o pecado, ele encurtou Interrompeu. a nossa vida, É entretanto, verdade. ela será restaurada, né? A nossa Amém. longevidade. Ô, pastor, deixa eu lhe fazer só um questionamento para a gente fechar aqui. No versículo 20, pastor, voltando um pouquinho o sepultamento de Raquel, no verso 20 ele diz: sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Essa expressão, ela é literal, pastor? Ela ainda existe até hoje? Não, até o dia de hoje que escreveu o autor, né? Eu nem sei quem Ah, está escrevendo aqui, viveu lá. certo. Muito bem, pastor. Eu tinha essa dúvida, meu pastor. Meu Ah, amigo, o senhor é um então, homem de Deus mesmo, viu? Eu tinha quando... essa dúvida, eu digo, Não, mas isso rapaz, aí, os comentaristas esclarecem isso, rapaz. Quando você ouve essa expressão, olha, isso existe até o dia de hoje, ou seja, até o dia em que o autor daquele texto escreveu. Então, olha até aí, aquela época, esse marco estava lá, olha aí, interessante. entendeu? Valeu. Eu não sei se outros tinham essa dúvida, mas se tinha, tirou, viu? Porque eu acreditava que É, até hoje não, mas surge mesmo. existia. Eu também já tive essa dúvida. Tem muito tempo que eu tive que esclarecer isso, mas já tive essa dúvida também. Olha aí, Mas interessante, é pastor. assim, até o dia de hoje, até o dia do autor, quando ele escreveu, Josué lá vai escrever também, até hoje está lá e tal. Essa coluna que foi colocada, tirou do rio, até hoje permanece lá, até aquele dia, né? Agora, tem algumas coisas daquele tempo que até hoje, se você for na Palestina, estarão lá. A água que jorrou da rocha ainda existe? Que Se ainda a rocha, se ainda está jorrando água jorra? lá, Será, pastor? não sei lhe dizer, não, eu creio que não. Em alguns Vamos lugares organizar talvez. quem sabe o próximo encontro não seja lá da madrugada com Deus, né? Lá em Israel, olha aqui, a ideia é boa, viu? Não sei se eu vou ter dinheiro para ir lá, mas a ideia é boa. Muito bem, Deus gente. nos Hoje abençoe. chegamos ao final. Pastor Robson, muito obrigado mais uma vez. É muito bom ouvi-lo, pastor. Eu me alegro muito em ouvir a sua pessoa, a sua serenidade, Deus seja tranquilidade, louvado. segurança no que fala, não deixa margem de dúvida. Bendito seja Deus, porque o Senhor tem sido um Glória a instrumento Deus. na mão desse Deus maravilhoso. E nós vamos encerrar, querido pastor, Amém. cantando essa linda canção. Deixa eu voltar aqui, amigo. Vamos cantar aqui essa música que fala sobre quem nós pertencemos, não é? No mundo hoje, pastor, que eu falo no mundo religioso, não é? Essa confusão, esse misto de coisas dentro da igreja, como o senhor acabou de dizer, muitas coisas do mundo entrando na igreja, nós temos que ser de Jesus todos os dias para não sermos influenciados. E é o que nós vamos cantar agora sobre Amém. Jesus, encerrando então a nossa jornada de hoje. Vamos louvar o Senhor e a gente retorna para a oração final. Dos caminhos a seguir, dos senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei o
os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, por ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu também já fiz minha escolha, meu pastor. Nós somos de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar nessa caminhada, viu? Não Amém. desanime. As coisas estão ruins, está complicado, tem as suas dificuldades, mas o Senhor nos convida a sermos perseverantes. Não se escampe, não fique assustado com as coisas que às vezes acontecem na igreja, né, pastor? Às vezes fica um pouquinho assustado, mas a igreja, quem está guiando é Deus, o Senhor é o dono dessa igreja, é Ele que está conduzindo o seu povo, é Ele que está conduzindo o seu rebanho, e sem dúvida nenhuma, Ele levará o seu povo ao seu ponto final, que é o reino dele, o céu, onde nós estaremos muito em breve com Amém. o Senhor Jesus. Só temos que sermos perseverantes, né, pastor? Não desistir da caminhada, Amém. avançando, olhando para Jesus, o autor Verdade, verdade. da fé, para que nada, nem coisa nenhuma, irmão, nos afaste de Jesus. De jeito nenhum. Continue firmes, continue Amém. avançando. Às vezes vem um desânimo, né, pastor? Bate um desânimo. Mas olha, não desanime, não. Vai em frente, olhando para Ele. E aqui nós encerramos a nossa jornada de hoje, agradecendo a Deus por esse momento tão bom, né? E agradecer ao nosso Deus por ter o nosso querido pastor. Não é segredo aqui para ninguém que eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Robson. Antes mesmo dele ser pastor, já nos conhecíamos aqui.
eu já admirava, e depois então, pastor, eu tenho um carinho muito grande pela sua pessoa. Amo demais o senhor, pastor, sua família. Isso é muito especial para mim, viu? E para a madrugada. Como é à toa que a Angélica disse que Glória a Deus, o você pastor sabe que o Robson, sentimento é. o pastor Robson é o pastor da madrugada, e é verdade. Deus abençoe a todos vocês. Olha, irmãos, eu estou orando por O você. sentimento é recíproco, Mário. Obrigado, meu pastor, eu sei disso. Estou orando por você. Você ora por mim. Esse Deus que nos ama, que está nos conduzindo, sem dúvida nenhuma, continuará cuidando de cada um de nós. Meu pastor, ore conosco, encerrando a jornada de hoje. Amém. Vamos orar. Pai querido, quão bom é estar na tua presença, Senhor, junto com os irmãos, ainda que separados geograficamente, mas unidos num só coração, como um só povo, clamando aí pelo batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus, para que sejamos cheios do Espírito. Ó Deus querido, oramos pelo poder do Espírito Santo. Oramos para que o Senhor derrame sobre nós este poder e que Ele nos leve a fazer uma investigação do nosso coração, um exame de nós mesmos, para ver se carregamos alguma coisa aqui dentro que não te agrada. Possivelmente sim, encontraremos coisas que não te agradam aqui dentro, mas oramos, Senhor, para que o Espírito Santo tire de nós tudo aquilo que não te agrada. Faz, ó Deus, uma limpeza completa, purifica o nosso coração dos deuses estranhos, dos pensamentos estranhos, dos sentimentos estranhos, dos hábitos estranhos, dos costumes estranhos que não te agradam, que foram se agregando a nós ao longo da nossa jornada. Que o Senhor tire tudo isso do nosso coração e nos encha do Espírito Santo, para que nós façamos tão somente a tua vontade. Amém. Para que o teu nome seja glorificado na vida dos teus filhos, Senhor, e o Senhor manifeste a sua glória, que é o seu caráter, a este mundo, através de cada um de nós. Amém. Que possamos refletir esse caráter de Cristo para todos aqueles que nos cercam, e assim as pessoas sejam impactadas, Senhor, por este povo. Portanto, usa-nos para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Amém. Nos dê um dia na tua presença, na tua paz, nos fortaleça para que permaneçamos fiéis. Aconteça o que acontecer, e nós não larguemos a tua mão, seguremos em tua mão poderosa, para que o Senhor nos leve para a eternidade. Amém, Pai querido, Senhor. abençoa cada um dos filhinhos que tivemos aqui, cada família aqui representada, cada igreja aqui representada, Senhor, e que nós possamos estar cada dia buscando viver na tua presença, permitindo a ação transformadora do teu Espírito, até que o Senhor volte e nos leve para casa. Fica conosco nesse dia, abençoa nossas atividades e usa-nos para a tua glória. Nós oramos agradecidos por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Um grande abraço a todos vocês. Nós nos encontraremos na próxima sexta-feira em mais uma Madrugada com Deus. Fiquem todos na paz e na graça. Um grande abraço, um ótimo dia.